certo? Uma construção humana. Então não tem como a gente debater se as premissas são diferentes. É diferente se nós fôssemos ele católico então e eu sou um evangélico. Premissa, né? Então, não, mas a premissa não tem como você debater, porque ela é questão de fé. Porque assim como ele não tem como provar de verdade, empiricamente ou por fatos que Deus existe, ele vai elaborar conceitos. E eu não tenho como provar que Deus não existe. É um debate, e nesse ponto eu concordo com Kant. É um debate que é só para satisfazer, para eu querer falar que eu ganhei dele ou ele ganhou de mim. Entende? E não é essa a ideia. Mas, tem algumas considerações ainda para fazer, né? Mas, por exemplo, desculpa interromper, Paulo, mas se você debater a premissa, você vai instigar as pessoas que estão assistindo a melhorar o conhecimento em relação a essa área, entende? Então, sim, é onde eu tô tentando atuar. Exato. Eu tô E eu acho tentando que é aí que a gente deveria é bater o o martelo. contrário, que eu evito isso. Mas é aí que a gente deveria bater o martelo. Mas sabe por que eu evito? Eu vou te falar por que eu evito. Porque eu tenho coisas... Desculpa, Paulo, te interromper, já fala, perdão. É porque, assim, eu tenho coisas que me levaram a descrer que eu considero um pouco pesadas. E eu acho falta de respeito com algumas pessoas que precisam de Deus ou que estão encontrando Deus na vida, de repente eu pôr dúvida na fé deles. Mas foi o que o Nietzsche fez. Entende? Tudo bem, mas o Nietzsche, ele arca com as responsabilidades dele. Tudo bem. Eu tenho as minhas, entende? O meu ponto é o seguinte. O Nietzsche, ele realmente estava lamentando a perda das tradições morais quando ele falou que Deus estava morto. Só que aí, quando ele vai escrever o Crepúsculo dos Ídolos, ele transforma a filosofia não numa ferramenta de construção, mas ele transforma a filosofia num ariete de destruição. Filosofia do martelo, né? Para mim, a filosofia sempre foi uma torre. Então eu digo, os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles colocaram os fundamentos dessa torre. Os patrísticos construíram os primeiros andares. Os escolásticos construíram os outros andares. E aí muitos filósofos foram acrescentando uma tocha aqui, uma bandeirinha ali. Mas o fundamento da torre é toda essa tradição clássica, patrística e escolástica. Agora, transformar a filosofia num martelo é puramente destruição, é puramente dialética negativa. Para mim isso é a escola de Frankfurt. E não vai... É como se alguém tentasse pensar o nada mesmo. É a destruição do ser. E quando nós conversamos, quando nós fazemos gosta um debate... de Gramsci, vai, pode falar. Você gosta. Eu gosto de estudar o filho da mãe. Não, eu gosto também. Eu gosto. Pra falar que o cara não era inteligente, o cara é um gênio. Mas é um filho da mãe. É, um filho da mãe, Mas toda vez que nós conversamos, nós fazemos referência ao ser. Olha, isso aqui é assim. A verdade, por exemplo, quando você fala a verdade não é absoluta, você já está falando uma afirmação absoluta. Então, toda a nossa referência é em relação ao absoluto. É impossível conversar sem se referir ao absoluto. Mesmo que a gente não consiga prová-lo. É isso que é um paradoxo. É o que a gente chama na filosofia de aporia, uma questão sem resposta. Entende? Então, para mim, não é nenhuma aporia, que é uma dificuldade filosófica. Para mim, isso é só uma prova por redução ao absurdo que existem verdades absolutas. É um reductio ad absurdum. Então, o Nietzsche... Mas para existir uma verdade absoluta, necessariamente tem que existir um Deus. Necessariamente tem que existir um Deus. Senão nada é verdade. As coisas são o que são por quê? Eu já vou chegar nesse ponto. Mas o que o Nietzsche fez foi uma cisânia entre bem e verdade. Então, se ao mesmo tempo ele lamenta a perda de uma tradição moral absoluta, mas ele também escreve um livro destruindo a metafísica que fundamenta a moral absoluta, ele está dizendo que a verdade é ruim. E isso é um absurdo completo. Porque o que é bom? O que é ruim? Aqui mesmo, nesse livro aqui, nós vemos vários filósofos falando, né? Sim. A verdade, o bem significa a planificação das coisas. A planificação das coisas significa que elas vão cumprir a sua função enquanto tal. O bem, na verdade, poderia ser traduzido como uma adequação. Uma posse da realidade. Quando nós temos um bem, por exemplo, então eu tenho a posse desse óculos aqui. Ele me protege do sol, eu fico estiloso. Então eu tenho a posse desse óculos. Isso significa que o óculos ele está cumprindo a sua função quando eu estou de posse dele. A hora que você extrapola isso para todo o universo, você vê que o bem das coisas não está nelas mesmas, mas está na comunhão com a realidade e, portanto, na comunhão com o Criador que criou essa realidade. Então, o bem é indissociável do tecido da realidade. De certa forma, você pode dizer que esse óculos foi criado para você utilizar ele, ficar mais estiloso e tal. Mas eu posso utilizar ele como uma arma também. Você pode fazer o mau uso dele, mas aí você não pode dizer que esse óculos é mau. Eu posso pegar uma arma e atirar em alguém e matar um inocente, mas a arma não é má. A minha atitude é imoral porque eu traí a minha própria humanidade ao atirar no inocente. A arma poderia ser usada para me defender, para eu defender o outro. A arma em si, se ela estiver na mão de um bom policial, ela é boa. Se ela estiver na mão de um bandido, ela é ruim. Sim.
Então, o problema foi a minha atitude moral que desprezou a dignidade humana, não só da minha vítima, mas de mim mesmo a hora que eu decidi atirar no sujeito. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.